Olá, tudo bem? Jesus era também o mestre da comunicação eficaz, o mestre da oratória. Certa feita, ele subiu ao monte e reuniu diante de si uma multidão e passou a ensinar. Este fato ficou conhecido como Sermão do Monte. Ao terminar, a multidão estava maravilhada com a sua doutrina. Narra o capítulo 7, versículo 28 de São Mateus. Mas por que a multidão estava maravilhada com a sua doutrina? Ora, Jesus não operou milagres naquele momento. Então, por que a multidão estava maravilhada com a sua doutrina? No versículo 29, o escritor narra que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Como alguém que tem autoridade. A pergunta é: como que alguém que tem autoridade fala? Como que alguém que tem autoridade ensina? Eu quero destacar dois sentidos da palavra autoridade. Primeiro, no que tange ao conhecimento. Se você tem grandes conhecimentos de uma ciência, você é autoridade nesta ciência. Se você tem grande conhecimento do Evangelho, você é autoridade no Evangelho. Se você tem grandes conhecimentos das cartas de Paulo, você é autoridade nas cartas de Paulo. Não necessariamente tem a capacidade de persuadir, de influenciar pessoas, que é um outro sentido da palavra autoridade. Jesus falava com autoridade, porque ele não só tinha o que falar, mas ele sabia muito bem como falar. O conhecimento é o que você vai falar. A capacidade de persuasão é o como você vai falar. E como Jesus falava? No capítulo 7 do Evangelho de São João, quando Jesus ensinava no templo, ele deixou indícios de como ele falava. Os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para o prender. Chegando no templo, quando ele estava ensinando, os guardas ficaram maravilhados com a sua doutrina. Os guardas não queriam fazer outra coisa a não ser prestar atenção na fala de Jesus. Voltou e, quando chegou diante dos principais sacerdotes e os fariseus, os guardas foram indagados: por que vocês não prenderam Jesus? E no capítulo 7, versículo 28, os guardas responderam: nunca ouvimos alguém falar como este homem fala. Olha o como sendo destacado novamente. Olha a importância do como falar. A persuasão, a capacidade de persuadir reside no como falar. E qual é o indício que Jesus deixou lá no templo, quando os guardas foram o prender? O Jesus estava ensinando. Jesus, naquele momento, ele estava sendo questionado. A sua autoridade estava sendo questionada. E o escritor, no capítulo 7, versículo 28, fala que Jesus clamou. Ou seja, ele colocou força na voz para dar crédito à sua fala, para justificar a sua intenção. E no versículo 37, Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
olha a modulação da voz que Jesus usava. Ora, ele clamava e ora, ele exclamava. A depender da sua intenção, a depender da necessidade, ele tinha essa capacidade de persuasão. Essa modulação da fala nós chamamos em oratória de inflexão verbal. A inflexão verbal confere ao orador autoridade. É uma das técnicas que confere ao orador autoridade. Os apóstolos foram grandes seguidores de Jesus. Veja Pedro, que não tinha grande conhecimento. Pedro, que não era letrado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, Pedro defende as pessoas que estavam próximas dele, porque elas estavam sendo acusadas de embriaguez, e Pedro levanta para defendê-las. No versículo 14, narra que ele ergueu a voz para falar. Erguer a voz não é só falar mais alto, é colocar a voz no ambiente. É saber usar a sua caixa de ressonância, a sua caixa articulatória. Nós chamamos isto em oratória de impostação vocal. Veja também Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 8. Narra que Paulo falava com ousadia, dissertando e com persuasão. Para falar com persuasão, ele tem que saber como falar, não só o que falar. Paulo não só falava assim, como recomendava, como recomendou para o seu grande amigo Timóteo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas como assim aprovado? Como? Que aprovação é esta? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. Uma das propostas da oratória é vencer a timidez. A timidez de falar em público, o medo de falar em público. Como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem as palavras da verdade. Se você não manejar bem as palavras da verdade, um outro que maneja bem as palavras da mentira poderão o fazer. Oratória é a arte de manejar bem as palavras. Portanto, falar de algo muito valioso, falar de algo extraordinário, sem saber como falar, constitui-se numa falta de responsabilidade. Portanto, procurem aperfeiçoar, procurem melhorar a sua fala, procurem conhecer as técnicas de oratória. Procurem fazer um curso no Instituto Ágora de Oratória. Entre em contato conosco no site www.agoraoratoria.com.br. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.